Bom dia, gente. Tudo bom? Estão me ouvindo aí? Tá, ó, falta só... Eu já iniciei a gravação, faltam uns 30 segundinhos para virar 10h15 e a gente já começa a aula. Bom, então, na verdade foi menos que 30 segundos, mas tá ótimo. Então, bom dia, 10h15, vamos iniciar a aula, tá? Estou mandando aqui para vocês o link da lista de chamada. Lembrem de preencher, por favor, tá bom? E nós vamos começar, então a aula. Hoje nós vamos falar sobre os números complexos, tá bom? Vou partilhar a tela aqui para vocês. Pronto, acho que já está aparecendo aí. Bom, na primeira aula eu só fiz uma apresentação básica com vocês, então hoje a gente começa de fato um conteúdo. Vamos falar sobre números complexos, tá bom? Olha, então eu vou só recapitular um pouquinho. Eu preciso contar um pouquinho da história, né, de onde surgem os números complexos, e aí depois definir com vocês o que é um número complexo e como que a gente faz operação, como que a gente trabalha com esses números complexos, tá bom? Recorde aqui comigo o seguinte. Eu vou até voltar a usar esse finalzinho da página aqui, viemos estudando equações e conjuntos numéricos ao longo dos anos, né? Desde, sei lá, do 5º, 6º ano do ensino fundamental de vocês vêm aprendendo esses conceitos. O primeiro conjunto numérico que a gente aprende é o conjunto para contar, conjunto dos números naturais. 1, 2, 3, etc. Tá bom? Então, assim, esse é o conjunto dos números naturais. Depois, um pouquinho maior do que ele, a gente, então, conhece o conjunto onde... Deixa eu até deixar escrito isso aqui, então, natural, 1, 2, 3, etc. Né? Depois a gente aprende, então, o conjunto dos números inteiros, onde surge para a gente a ideia dos números negativos e o zero. Então, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e assim sucessivamente. Então, ele é um pouquinho maior. Né? Tem mais números. É até um termo errado matemática de dizer que ele é maior, que tem mais números. Eles têm a mesma cardinalidade, tá bom? Mas assim, ele contém os naturais. Depois aparece para a gente o conceito de frações. Os números que podem ser escritos como frações. Os números racionais. A sobre B, onde A e B são números inteiros e o B não é zero. Então, este engloba também os inteiros. Então, ele é um pouquinho maior. E a gente finaliza, até agora, né, a gente falando dos complexos, a gente finaliza o nosso conceito de número com os números reais, que é o conjunto que é formado por todas as frações e pelos números que não podem ser escritos como frações, que é o que a gente chama de números irracionais. Como, por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, pi, coisas desse tipo. Então, aqui nós temos o conjunto dos números reais. Ok? Está aqui o conjunto dos números reais, englobando. Se a gente pensar numa cadeia de inclusão de conjuntos, nós temos o seguinte: os naturais, contido nos inteiros, contido os racionais, finalizando nos reais, tá bom? Entretanto, esse conjunto dos números reais não é suficiente para resolver todo tipo de equação que a gente trabalha. É daí que surge a ideia dos números complexos, tá bom? Então, o que eu vou fazer é contar um pouquinho da história de como surgem esses números complexos, para a gente poder passar a definir o que é os complexos, tá bom? Então, olha, o que trata essencialmente a matemática? Ela trata sobre resolver, né, problemas com números e com objetos geométricos, tá bom? Um dos problemas mais antigos que a gente tem é sobre resolver equações, tá bom? Então, o primeiro deles, que fala, por exemplo, sobre equações do primeiro grau, ele é tão antigo que a gente não sabe nem datar desde quando nós sabemos resolver equações do primeiro grau. Na terminologia que a gente usa hoje, resolver uma equação do primeiro grau é resolver uma coisa do tipo ax mais b igual a zero, onde o a é diferente de zero. Isso é uma equação do primeiro grau. Né? A e b, para a gente aqui,
até esse momento eram números só, no máximo, reais, tá bom? E qual é a solução para esse problema? Você passa o b para o lado de lá com o sinal trocado e o a dividindo. Então, uma equação do primeiro grau tem uma raiz. Qual é a raiz? Menos b sobre a, ok? Então, você tem uma solução, ok? Depois, tão antigo quanto, né? E essa a gente consegue mais ou menos datar de quando a gente conhece soluções, é resolver equações do segundo grau, ok? O que é resolver uma equação do segundo grau? Com a terminologia que a gente tem hoje, é resolver uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, ok? Nós sabemos uma formulazinha para resolver isso aqui, tá bom? Vou recordar vocês rapidamente. A fórmula para resolver isso é o seguinte: menos b mais ou menos raiz de... Hoje a gente chama isso de delta, tá bom? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2a, ok? E nós sabíamos, então, como resolver. Só que aqui tinha um parênteses, né? Você sabe resolver quando esse, que a gente chama hoje de delta, b ao quadrado menos 4ac, quando ele era maior ou igual a zero. Quando ele era menor do que zero, a gente dizia o quê? Que não possuía raiz real, ou não tem solução, né? Então, lembra lá. Se ele fosse menor que zero, você dizia que não possui raiz cofei, deixa eu melhorar. Não possui raiz real, né? Maior que zero tinha duas raízes distintas, e igual a zero você tinha uma raiz de multiplicidade de 2, tá bom? Essa era a ideia de equações do segundo grau, tá bom? Então, o fato é, esse tipo de solução de problema, ele tem mais ou menos 3.000, 3.500 anos. Era conhecido pelos babilônicos, tá bom? Então, nós sabíamos maneiras de resolver equações do primeiro grau. Há mais ou menos 3, 4 mil anos, nós sabemos como resolver equações do segundo grau. E, se você parar para pensar, o próximo passo, o próximo problema seria como resolver equações do terceiro grau, né? Como que a gente resolve equações do terceiro grau? A gente resolve equações do terceiro grau, gente. Então, primeiro, o que é uma equação de segundo grau? E será que é possível resolver uma equação do terceiro grau? Então, uma equação do terceiro grau é uma equação desse tipo assim: ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero, com o termo de x ao cubo diferente de zero, né? Então, note o seguinte, eu estou falando de uma coisa aqui que tem mais ou menos, né, 3.500 anos, né? A gente sabe resolver equações de segundo grau, então, para a gente era o suficiente, inclusive, dizer quando que não tinha solução, né? Mas se a gente pensa no problema seguinte, o próximo passo da matemática é como poderíamos resolver uma equação dessa, uma equação do terceiro grau, né? Será que a gente tem uma fórmula para resolver isso? Então, mais ou menos, né? Então, assim, por volta, tá? 1550, 1560, meado, né, de 1500, na Itália, alguns matemáticos se debruçaram sobre como resolver esse problema, né? Quais matemáticos se debruçaram sobre resolver esse problema? Alguns se destacam. Um chamado Tartaglia, um chamado Cardano, outro Del Fierro. Esses estão por trás do problema de resolver equações do terceiro grau, tá bom? Acontece o seguinte, quando eles foram pensar no problema como resolver equações do terceiro grau, qual fórmulas, será que é possível, será que existe uma fórmula que envolva só conceitos básicos para resolver essa equação do terceiro grau? Eles passaram por um dilema grande. Toda vez que uma equação do terceiro grau tinha suas três raízes reais, ela também tinha um parênteses bem grande. Qual é esse parênteses bem grande? Você precisava admitir a possibilidade de calcular raízes quadradas de números negativos. Okay? Isso é o que a gente hoje chama de números complexos. Números complexos, para a gente, é o conjunto dos números onde você pode extrair, entre outras coisas, a raiz quadrada de números negativos. Tá bom? Então, quando foi trabalhar sobre como resolver esse problema, um matemático especial chamado Tartaglia, ele foi lá e aprendeu a resolver determinados tipos de equações do terceiro grau. Toda vez que tinha uma equação desse tipo assim, incompleta, tá? A princípio incompleta, depois a gente vai ver que não é incompleta. Ele aprendeu uma forma onde você, se as três raízes fossem reais,
você passava pela extração de um número, né, de uma raiz quadrada de um número negativo. E qual era a fórmula para isso, né? Então, assim, a gente não vai trabalhar com essa fórmula, gente, fique tranquilo, eu só estou contando um pouquinho da história do porquê surgiu os números complexos, tá bom? Mas, então, assim, ele conseguia dar uma das soluções desse problema. Como é que você resolvia, então, essa equação? Você resolve fazendo a seguinte coisa. Menos Q sobre 2, mais P ao quadrado sobre... Oh, P não, perdão. Q ao quadrado sobre 4. Eu nem sei essa fórmula de cabeça. Q ao quadrado sobre 4, mais P ao cubo sobre 27, raiz disso, raiz cúbica disso. E agora isso se repete só que com sinal de mais, e aqui a gente vai trocar esse símbolo de mais pelo símbolo de menos, tá bom? Então, deixa eu ver se eu consigo selecionar essa região, porque eu não preciso digitar tudo isso de novo, né? Então, se eu copiar e vir aqui e colar, eu acho que dá certo, a gente ganha um bom tempo. Melhor, né? Ixi, desculpa. Aqui eu só tenho que corrigir esse sinal aqui, ó. Aqui é um símbolo de menos. Ok? Então, o fato é o seguinte. Tartaglia, por meado do século então, 1500, na Itália, ele conseguiu uma maneira de resolver esse tipo de equação do terceiro grau por meio de uma fórmula que é relativamente simples. Por quê? Envolve só operações básicas. Quais são essas operações básicas? Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Ok? Além de extrair raízes, né? No caso, raiz quadrada e raiz cúbica, né? Grau 3. Observe que para grau 2 a gente só extrai raízes quadradas, tá bom? Quando essa raiz tinha 3 números reais como resposta, acontecia um fato curioso. Esse número que aparece aqui dentro sempre dava negativo. Então você passava pela extração de raízes quadradas de número negativo. Isso foi um problema na época, assim, como todo conceito novo, tentar aceitar essas ideias novas levou um determinado tempo, tá bom? Mas depois os matemáticos viram o seguinte, a gente estava diante de um novo conceito de número. Um número que não precisa necessariamente expressar a dimensão de um lado ou a área de uma determinada figura, tá bom? Ele simplesmente servia para resolver equações, e isso para a matemática era muito interessante, tá bom? Bom, então, no meio de tentar resolver equações de terceiro grau, surge essa ideia de, né, olha, vamos admitir a possibilidade de extrair raízes quadradas de números negativos, e a gente consegue resolver o problema, tá bom? Fechando, então, um pouquinho dessa história, então, é da onde vai sair os números complexos, tá bom? Os matemáticos, na mesma época, aprendem uma forma para resolver equações do quarto grau. Né? Aprendem não, né? Desenvolvem uma forma para resolver equações do quarto grau. Equações do quarto grau, gente, são equações desse tipo assim, ó, x à quarta, mais bx ao cubo, mais cx ao quadrado, mais dx, mais e igual a zero, né? Onde o a é diferente de zero. Essa aqui a gente nem vai pôr a fórmula. Mas o curioso é que a forma para resolver equações de quarto grau, ela se parecia bastante com a do terceiro. Ela só envolve, de novo, somas, subtrações, multiplicações, divisões e extrair raízes quadradas, cúbicas e raízes quartas, tá bom? E, de novo, pode ser que surjam raízes onde os números são negativos, tá bom? Raízes de índice par de números negativos, tá bom? Esses equações de terceiro e quarto grau, então, assim, na verdade, Tartaglia desenvolve esse método, tá? Tartaglia desenvolve esse método, fala, professor, mas né, o que acontece com essa equação aqui do terceiro grau de forma geral, né? Então, na verdade, é o seguinte, houve uma briga na época, tinha um outro matemático que não era dos mais corretos, digamos assim, chamado Cardano, né? Cardano tinha um discípulo chamado Delfierro, e esse Delfierro aprendeu a resolver equações do quarto grau, né? Desenvolveu um método. E eles não sabiam como resolver equações do terceiro grau. Cardano promete por Tartaglia, então, assim, olha, me conta que eu não vou contar para ninguém, consegue ludibriar ele, e ele acaba entregando um método, né? Como que ele obteve essa fórmula, né? E o que Cardano faz é, né, junto com esse outro discípulo dele, Delfierro, é pensar uma maneira de melhorar esse método Tartaglia, porque pensar assim, como com a equação geral do terceiro grau viravam, né,
como resolver uma equação de terceiro grau geral se eu só sei resolver essa reduzida? O fato é que eles conseguem uma forma de pegar qualquer equação dessa do terceiro grau, que está escrito aqui, que eu estou passando o mouse, né, sublinhado de vermelho, e transformar numa dessa que Tartaglia sabia resolver. Então, Tartaglia, quando resolveu esse tipo de método, ele não só resolveu esse tipo de equação de terceiro grau, ele não sabia, mas tinha resolvido todos os tipos de equação de terceiro grau, porque você sempre pode manipular uma e reescrever assim, desde que você admita a possibilidade de extrair raízes quadradas de números negativos. E aí, então, Cardano publica seu grande livro, chamado Ars Magna, que acho que é do latim, eu nem sei como é que ele é, mas a tradução seria Carta Magna, né? Onde ele fala sobre diversas coisas e sobre resoluções de equações do terceiro e quarto grau, tá bom? Bom, de cara, gente, então, assim, até os números complexos serem aceitos, como foi, né, toda ideia nova, leva um determinado tempo para ser aceito, né? Os números complexos só passam a ser literalmente aceitos depois que Gauss entra na jogada. Então, um dos maiores matemáticos de todos os tempos, né? Entre os três maiores de todos os tempos, ele entra e representa esses números complexos de maneira geométrica. A gente vai falar sobre um pouquinho disso mais na frente. Não, provavelmente nem na aula da semana que vem, vai depender de como vai funcionar o final dessa aula e o início da próxima, tá bom? Mas nós vamos falar da representação geométrica. Mas Gauss entra, então, no meio desse jogo, tá? Para eu poder passar, então, a definir o que é um número complexo, eu só vou fazer, então, uma última observação que pode servir, sim, de curiosidade, é o seguinte. De novo, Gauss, né? Então, assim, observe que eu estava falando aqui, meado, gente, de 1500, certo? Então, Gauss é 1700, tá bom? 1780, se eu não me engano. Então, assim, estou falando 100 e tantos, 200 anos depois disso, tá? Então, leva um tempo para os números, para as coisas se consolidarem, as ideias matemáticas se consolidarem. Gauss, ele obtém um resultado que a gente vai comentar, tá? Nós vamos falar sobre o teorema fundamental da álgebra. Quando a gente for falar, vocês vão ver como é que os capítulos estão todos conectados. Quando a gente for falar sobre equações polinomiais. Tá? O que Gauss obtém? Ele obtém o seguinte, que qualquer equação do grau n, gente, então, do enésimo grau, tem n raízes contadas em multiplicidades. Eu vou falar o que é multiplicidade lá no momento adequado. Mas, então, essa aqui está fazendo o papel do A, né, o coeficiente de mais alto grau, n é um número natural. É uma equação do enésimo grau, ou de grau n, tá bom? A gente chama equação polinomial de grau n, tá bom? Ou equação algébrica de grau n. Gauss prova que qualquer equação dessa tem n raízes. Olha que interessante, nós sabemos por equação do primeiro grau achar uma raiz. Equação de segundo grau, nós sabemos achar duas raízes. E quando os números complexos passam a ser aceitos, quando esse delta é menor que zero, em vez de você dizer que não possui raiz real, a gente agora, na época, já dizia o quê? Tem duas raízes complexas. Então, tem raiz, né? Terceiro grau, 3 raízes por meio da forma de Tartaglia. Quarto grau, 4 raízes por meio da forma de Cardano-Delfier. Gauss vai lá e diz, então qualquer equação do grau n, né, de grau n, tem n raízes. Mas ele não diz como achar essas raízes, certo? E aí fica uma pergunta, né? Será que, por exemplo, existe uma fórmula para a equação do quinto grau que envolva somente operações básicas, somar, subtrair, multiplicar, dividir, tirar raízes? Para o sexto grau também, para o sétimo grau, ou de modo geral, para o grau n, será que a gente consegue uma fórmula para poder resolver essas equações? E a tendência é, assim, no nosso imaginário, sim, né? Pensa, você levou mais de 2.000 anos, né? Talvez 3.000 anos para desenvolver a fórmula para terceiro grau e já de imediato você tira de quarto grau. Na sequência, 100 e poucos anos depois, 200 anos depois, Gauss vai lá e diz que toda de grau n tem n raiz, e você, né, isso motiva a pergunta, né? Será que a gente consegue fórmulas para quinto grau em diante? E aí, na verdade, a gente vê que não é possível, tá bom? Resolver equações de grau 5 para cima usando essas fórmulas básicas, tá bom? Isso foi feito por outros 2 gênios da matemática, um chamado Abel e o outro Galois,
Se eu não me engano, Abel era norueguês, Galois certamente era francês, tá bom? Eles provam que não, tá bom? Primeiro, Abel prova que para grau 5 não tem. Então, de grau 5, algumas têm e outras não, e ele consegue provar. Mas fica a dúvida, se algumas têm e outras não, né? Quando que umas têm e quando que outras não têm fórmulas para poder resolver, né? É o que Gauss faz, que Galois faz numa única noite. Ele morreu com 21 para 22 anos e ele escreve toda essa teoria numa única noite. Explicando quando que uma equação vai ter solução e quando que uma não vai ter, por meio dos seus radicais. E o que ele prova é o seguinte: sempre que esse n for maior ou igual a 5, uma estrutura associada à equação não é possível se chamar solúvel. E ele diz o seguinte: olha, a equação é solúvel quando essa estrutura for solúvel. E essa estrutura hoje recebe o nome matemático de grupos. Então, o que a gente está aqui é num período de transição entre uma matemática, então a álgebra antiga e a álgebra moderna, né? É onde a gente para no ensino médio, né? A gente para na álgebra antiga, que é resolver equações. Galois, então, ele introduz o conceito de álgebra moderna, né? Hoje, o que a gente chama de álgebra moderna, por meio das teorias de grupos, tá bom? Então, é aí que para o nosso ensino médio, e aí depois, quem gostou, quem tem interesse, tem que fazer um curso de matemática para entender mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Mas é um momento de transição, tá bom? É o que vocês vão chegar mais perto da matemática moderna, tá? Então, assim, a matemática que a gente mexe toda no ensino médio, inclusive no médio, é uma matemática antiga, tá bom? O mais perto que você chega numa matemática que nem é tão moderna, estou falando de, então, 1800, é isso aí, tá bom? Depois, assim, tem os cursos de cálculo e a álgebra ela vai se atualizando, a gente tem essa álgebra moderna, ela, na verdade, já é um moderno ultrapassado, tem coisas mais novas, mas é o que vocês mais vão avançar no conceito de matemática, tá bom? Bom, então, os números complexos surgem para a gente como um tipo de estrutura numérica que tem a função de resolver equações. E tem uma função muito boa, porque, como a gente vai ver, os números complexos, eles são chamados um corpo fechado, algebricamente fechado. Toda solução de qualquer equação que a gente estuda vai estar lá dentro. A gente não precisa, nesse sentido, de um conjunto maior do que o conjunto dos números complexos, tá bom? Então, o que nós vamos fazer agora, então, é apresentar para vocês os conceitos de números complexos, dar alguns exemplos e depois ensinar como é que a gente opera com esses números complexos, tá bom? Então, números complexos, né? Vamos, de fato, começar a nossa teoria, tá? Olha, eu falei um monte de coisa aqui, gente, assim, eu deixo até, de curiosidade, quem tiver interesse, gostar de ler, tem mais a ver com história do que com matemática, né? Tem um livro que conta isso bem interessante, de maneira melhor, porque ele conta mais coisas, tá bom? Chama O Romance das Equações Algébricas, tá? Ele conta boa parte dessa história de matemática, focada nessa área. É uma área que eu gosto mais, porque eu estudei de mestrado e doutorado, foi álgebra, né? Grupos. Então, eu gosto. Acabei, inclusive, descobrindo isso. Mas conta coisas interessantes. Por exemplo, que a origem da escrita, né? A escrita, ela é por conta de se ensinar matemática, tá bom? Então, assim, a necessidade de escrever foi para se passar para outros essa noção de contar e somar, né? Quando a gente, em algum momento, deixa de ser nômade e começa a fixar, coisas importantes são sempre feitas, como, por exemplo, cobrar impostos. Isso é desde que o mundo é mundo, né? E aí, muitos, né, todos sabiam falar, né, de modo geral. Poucos sabiam essa noção de contagem, até para fazer o cálculo e tudo mais. Então, assim, vocês podem ver que os textos mais antigos, datados, você já estudou talvez um pouquinho de história, pode ver que se refere basicamente a duas coisas: exaltar reis e figuras míticas, digamos assim, antigas, sejam faraós ou figuras bíblicas, ou então falar sobre impostos, né, cobrança, né? E a origem da escrita, então, ela, de acordo com esse livro,
é para poder se ensinar, então, alguns, né, a realizar essas contagens. Então, você desenvolve método e hoje, então, claro, é amplamente utilizado em outros contextos, tá bom? Mas, então, os números complexos, tá bom? Então, para deixar bem ajeitadinho aí para gente. Então, a gente denota esse conjunto pelo C com essa barrinha extra, e o conjunto dos números complexos para a gente, então, é o conjunto dos elementos que tem a seguinte forma. A mais BI, onde A e B são números reais, e I ele tem a propriedade, vou pôr até de outra cor, I tem a propriedade de ter o quadrado sendo menos 1. Ok? Ok? Esse I, então, vamos com uma observação importante, I recebe o nome de unidade imaginária. Unidade imaginária. E, então, dependendo do livro que vocês estão vendo, pode vir escrito que I ao quadrado é menos 1, ou é a mesma coisa dizer que I é a raiz quadrada de menos 1, tá bom? I é a raiz quadrada do número menos 1. É a unidade imaginária, tá bom? Todo número complexo, a gente já vai ver alguns exemplos, mas então assim, ele tem sua forma A mais B, é o que a gente chama de forma algébrica. Ele também tem uma representação geométrica, tá bom? Que é quando Gauss introduz essa representação geométrica, é quando de fato os números complexos passam a ser aceitos como números de fato, tá bom? Então, isso aqui a gente chama forma algébrica do número complexo, tá bom? Isso é chamada forma algébrica, A mais BI. E o seguinte, este A, gente, a gente chama a parte real do número complexo, tá bom? Então, A é chamado a parte real. O livro de vocês chama essa parte real por RE de real do número complexo Z, tá bom? Isso é o Azinho. O B, a parte que está com I, a gente chama então de parte imaginária. Okay? Ou, igual o livro de vocês põe, parte imaginária. É o B, tá bom? Uma observação, algumas observações importantes, tá? O número 0 é um número complexo, tá? Então, por exemplo, 0 é um número complexo, porque ele pode ser escrito como sendo 0 mais 0i, tá bom? Ou seja, ele tem parte real e parte imaginária nula. Todo número real, então, se eu tenho um número real lá, ele pode ser visto como um número complexo, porque ele é 0a mais 0i. Então, quem está dizendo é que os reais estão contidos nos complexos. Todo número real é um complexo. Nem todo complexo é um real. Por exemplo, não tem nenhum número real cujo quadrado seja menos 1, tá bom? Item 3 é o que a gente chama de imaginário puro, tá bom? Se esse B não for 0, isso aqui é chamado de imaginário puro, ou seja, ele tem parte real nula. Imaginário puro, tá bom? Vejamos alguns exemplos de números complexos, tá bom? Então eu vou quebrar a página aqui, então alguns exemplos. Alguma pergunta, algum comentário até agora? É que, bom, aqui eu não consigo ver o chat, gente. Aí, bom, se ninguém manifestou, ok, sem problema. Então, por exemplo, 2 mais 3i é um número complexo. É um número complexo que tem como parte real o número 2 e como parte imaginária o número 3. Tá bom? Outro exemplo, sei lá. Menos 2i. Esse é um imaginário puro. Ele tem parte real 0 e parte imaginária menos 2. Vamos fazer assim, ó, menos 2, porque perguntar, professor, sempre. Não, pode ser assim, ó, menos 2 terços, tem problema não. Menos 2 terços. Ok? Só para deixar isso claro, quando eu escrevi lá, né, eu estou dizendo, ó, todo real é um complexo, tá bom? Então, 3 é um número complexo, você pode chegar como sendo 3 mais 0i, tá? Ele tem parte real 3 e tem parte imaginária 0, tá bom? É o que eu falei aqui no exemplo, tá? Ó,
Todo real é um complexo. Então, na nossa ideia de conjunto, gente, que a gente passou lá inicialmente, agora a gente tem um conjunto maior. Ó, nós temos os naturais, né? Depois, contendo ele, os inteiros, os racionais, as frações, os reais, e agora a gente tem algo um pouquinho maior, que são os números complexos, tá bom? Existem outros tipos de conjuntos numéricos, tá? Por exemplo, o conjunto dos quartenas e tudo mais, mas para a gente poder resolver equações, esse é tudo que a gente precisa. A gente não precisa de nada além dos complexos, tá bom? Então, a gente tem a nossa cadeia de inclusão finalizada, de conjuntos numéricos, finalizada nos conjuntos dos números complexos, tá bom? O último que a gente precisa conhecer para resolver qualquer equação. Quando eu disse lá atrás que ele era um corpo fechado, algebricamente fechado, que é o nome correto, é que toda raiz de qualquer equação com coeficientes complexos, então em particular real, tem suas raízes dentro dos números complexos, tá bom? Nada foge dos números complexos nesse sentido. Okay? Então, esse era um conceito introdutório, e toda vez que a gente aprende um conceito numérico novo, né, a gente aprende a fazer operações com esses números, tá bom? De que maneira que a gente vai aprender operações, então? Pensa lá. Quando a gente aprendeu as frações, a gente aprendeu a somar, multiplicar, dividir frações, tá bom? Os números naturais, a mesma coisa. Quando a gente conheceu, pelo ano passado, quando vocês estudaram matrizes, vocês aprenderam como é que somar uma matriz, como é que multiplicar uma matriz, e agora é a mesma ideia. A gente vai aprender como que a gente soma, subtrai, multiplica e divide números complexos, tá bom? Então, vamos falar sobre operações, né, com os números complexos. Bom, quando o Tartaglia foi pensar no seu método para poder resolver equações, ele não tinha, assim... Na verdade, é ele que estava definindo as coisas, certo? Então, o que ele precisava que acontecesse, né, quando ele foi resolver essas equações de terceiro grau? E admitir a possibilidade de extrair raízes quadradas de números negativos. Ele precisava que algumas coisas básicas fossem respeitadas. Por exemplo, as operações que nós já conhecíamos deveriam ser respeitadas, ok? Esse novo conceito introduzido, ele não poderia estragar o que a gente tinha antes. Então, a maneira como a gente somar, multiplicar e dividir todos os outros tipos de números, até os reais, deveriam ser preservadas. E o que ele fez foi estender esta multiplicação, essas operações, a esse novo conceito numérico, só que com um adicional a mais. O que tinha lá? Toda vez que aparecesse na nossa nomenclatura de hoje o i, o quadrado dele, se eu aparecesse i vezes i, ia dar menos 1. Então, ele estava admitindo a possibilidade de calcular raízes de números negativos. Foi só isso que ele adicionou a mais. O resto, toda a estrutura tem que ser preservada. Então, por exemplo, estava só tirando o copo aqui, desculpa. Então, imagina o seguinte, que nós tivéssemos dois números complexos, tá bom? Z1, um A mais BI, e um Z2, C mais DI. Ok? Onde que ele se espelhou? Para falar sobre a primeira das operações que a gente aprende, então é a adição, né? Como que a gente soma, né? Olha, então vamos traçar um paralelo aqui, tá bom? Eu gosto de fazer esse paralelo que ajuda a gente a entender as coisas. Vou pôr um paralelo aqui. Quando nós estávamos trabalhando, por exemplo, em coisas desse tipo, assim, se tivesse 2 mais 3 raiz de 2, somado com 4 mais 5 raiz de 2, certo? Como é que você fazia essa conta? Você somava quem tem raiz com quem tem raiz e quem não tem com quem não tem, certo? Então, por exemplo, nós somávamos 4 com 2, que dá 6, e 3 com 5, que dá 8, só que era 8 raiz de 2. Assim que você trabalha, certo? Esse i para a gente aqui, o que a gente tem que fazer é enxergar ele como uma raiz de menos 1. Então, quando eu quiser somar dois números, por exemplo, Z1 mais Z2, o que eu vou fazer? Eu vou somar quem tem raiz com quem tem raiz e quem não tem com quem não tem. Só que fica feio dizer isso, né? Então, o que a gente faz é o seguinte, soma parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária.
Então, por exemplo, a gente fica com A mais C, né? Parte real, mais parte imaginária. B mais D com I, né? Pense em analogia aqui, certo? Então, por exemplo, como que, né? Por exemplo, como que a gente soma 3, 2 mais 3i, por exemplo, como que eu somo isto com 4 mais 5i? Tá vendo que eu até peguei os números? Tinha 2 e 3, só que era aqui raiz de 2. Eu pus i, raiz de menos 1. 4 e 5, raiz de 2. Eu pus i. Eu vou simplesmente somar 4 mais 2 mais 3 mais 5. Só que i. E 4 mais 2, 6 mais 8i. Bem tranquilinho, né? Ok? Então, essa ideia de somar números é bem simples. Você preserva tudo que já tinha antes. Bom, se nós sabemos a adição, então a subtração ela tem que ser parecida, né? Ela é uma soma disfarçada. Né? Então, como é que você define a subtração? A subtração, gente, você define de maneira adequada também, certo? Então, quando nós vamos fazer Z1 menos Z2, em vez de somar, agora você vai subtrair na ordem, né? Parte real menos parte real, parte imaginária menos parte imaginária. Então, a gente fica com A menos C, B menos D, I. Ok? Então, maneira usual. Exemplo. Vamos manter esses dois números aí. 2 mais 3i vezes não, menos 4 mais 5i. Certo? Então, a gente faz na ordem, olha só. 2 menos 4 mais 3 menos 5. E 2 menos 4 é menos 2. 3 menos 5 também. Menos 2i. Menos 2 menos 2i. Observe, gente, que a ordem, assim como na subtração usual, a ordem é importante. Se a gente mudar a ordem dos números complexos, vai mudar o resultado. Por exemplo, se esse fosse o nosso item A, né? O item B, o que aconteceria se fosse 4 mais 5i menos 2 mais 3i, né? Então, eu ia fazer 4 menos 2, 5 menos 3. E 4 menos 2 é 2, mais 2i. Trocou o sinal de todo mundo, certo? Então, é usual mesmo, né, o que a gente tem para soma e subtração. E para multiplicação, gente, né? A divisão vai ficar na próxima aula, que eu tenho que falar sobre uma coisa para vocês chamado conjugado, tá bom? Mas e para multiplicação, né? De novo, tem que aproveitar as ideias que já valiam antes. Só que aqui, lembrando que, né, vou até deixar anotado para vocês, e sempre tem que lembrar, ó, gente, apareceu i ao quadrado e você troca por menos 1. Então, vamos fazer um paralelo aqui. Se eu pegasse o número, por exemplo, 1 mais 2 raiz de 3, certo? E multiplicasse por 4 mais, sei lá, menos 5 raiz de 3, certo? Como é que a gente ia fazer essa multiplicação? A gente usa as propriedades básicas matemáticas que a gente conhece, né? A gente usa distributividade e obtém o resultado agrupando quem tem raiz com quem tem raiz e quem não tem com quem não tem. Então, 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes menos 5 raiz de 3. Então, menos 5 raiz de 3. 2 raiz de 3 vezes 4. Então, 2 vezes 4, 8. Positivo, 8 raiz de 3. Sei lá, de rosa aqui. 2 raiz de 3 vezes menos 5 raiz de 3. Então, bora lá. Mais vezes menos é menos. 2 vezes 5, 10. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. É 3. Certo? E agora a gente junta todo mundo. Então, observe comigo. 4 menos... Olha só, aqui dá 30, né? 4 menos 30, menos 26. Menos 5 mais 8, então mais 3, raiz de 3, tá bom? Essa ideia foi a que foi utilizada para se definir a multiplicação de números complexos. Como é que a gente multiplica, então, dois números complexos? Usando a mesma ideia, tá bom? Olha só, se você tem um A mais BI vezes um C mais DI, o que você vai fazer? Você vai multiplicar todo mundo por todo mundo e vai juntar quem tem raiz com quem tem raiz e quem não tem com quem não tem, só que com um adicional. Lembrando que i ao quadrado é menos 1. Então, por exemplo, você fica com A vezes C, AC. A vezes D, então A vezes D com i adicional, né?
que é a nossa raiz. BI vezes C. Então, B vezes C, I. Agora eu vou pôr isso de vermelho para a gente lembrar, tá bom? BI vezes DI. Então, B vezes D, I vezes I, I ao quadrado. Opa! Apareceu I ao quadrado, troca por menos 1. Então, você junta agora, quem não tem I? Parte real. AC, mais vezes menos, menos BD. Mais todo mundo que tem I. AD mais BC vezes I. E é assim que se multiplica números complexos, tá bom? Eu não gosto de decorar essa fórmula, tá bom? Eu prefiro fazer toda vez esse passo a passo. É melhor, a gente não se confunde, tá? Eu prefiro. Mas se você gostar de decorar, não tem problema nenhum, tá? Então, por exemplo, se você quiser usar a fórmula, você fica à vontade. Quando a gente for fazer essa multiplicação, eu prefiro pôr um do lado do outro e fazer a continha devagarzinho, tá bom? Eu acho melhor, tá? Então, eu vou fazer 1 vezes 4, 4. 1 vezes menos 5i. Opa, menos 5i. 2i vezes 4i. 8i. Agora a gente tem que tomar um cuidado aqui, né? Então, primeiro, mais vezes menos, menos, né? 2 vezes 5, 10. I vezes i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Então, olha, lembra lá. Ó, i ao quadrado é menos 1, vou trocar por menos 1. Agora, a regra de sinal não muda, né? Menos vezes menos mais, 10 vezes 1, 10. Então, você fica com 4 mais 10. Quem não tem i, certo? E quem tem i? 8 menos 5, 3i. Então, você ficou com 14 mais 3i. Esse é o produto, tá bom? Deu uma diferençazinha aqui, deu, porque primeiro a nossa raiz era uma raiz de 3, né? Então, em vez de aparecer 1, apareceu um 3, tá? E não aparecer com o sinal negativo. Mas a essência é a mesma, tá bom? É a mesma. O que a gente vai fazer na próxima aula, gente? Na próxima aula a gente vai falar de divisão. Por que eu vou falar de divisão? Porque eu vou falar sobre uma coisa chamada conjugado complexo. Então, eu ia gastar um tempinho hoje para poder falar isso e não ia ficar muito bom, né? Ia ficar meio assim apertado. Só que para falar de divisão, a gente tem que lembrar de um paralelo que a gente fazia, né? Quando ia dividir por números que têm raízes embaixo, né? Então, por exemplo, assim, como é que você fazia essa divisão se você tivesse assim, ó? Né? Como que a gente fazia, né? Racionalizava, tá bom? Isso é multiplicar por uma coisa que nos números complexos a gente chama conjugado. Você multiplicava e dividia pelo número com sinal trocado, ok? Aqui é a mesma coisa, né? Se eu tivesse assim, dividido 1 por 2 mais i, por exemplo, eu vou multiplicar e dividir com sinal trocado. E esse 2 menos i, eu digo que é o conjugado de 2 mais i, tá bom? Essa é a essência por trás da multiplicação, tá bom? Para eu poder voltar aí na sala, ver se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa, eu vou só deixar uma sugestão de exercícios para vocês pensarem ao longo dessa semana, tá bom? Vou só pegar a página que está anotada aqui, que eu não lembro de cabeça. Exercícios da página, só pegar aqui a anotação. 178, tá bom? Número 178, né? A página 178, perdão, números 1 a 8, tá bom? Qual é a sugestão? É que vocês tentem resolver esses exercícios, porque eles estão falando sobre coisas que nós falamos aqui agora, tá bom? Para vocês poderem pensar a respeito. Também na próxima aula eu vou falar com vocês, antes de falar de divisão, eu vou falar sobre a potenciação de I, tá bom? O que acontece com algumas potências de I. E eu recomendo, então, que vocês tentem fazer os exercícios, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, algum problema, podem me procurar ou marcar um atendimento, tá? Estou de volta aqui na sala para ver se alguém para ver se alguém tem alguma pergunta de trás para frente. Então, o Caio falou, não pode subir. Na verdade, pode, Caio. Se você quiser, você pode escrever, tá bom? O raiz de menos 1 nas fórmulas. Só que eu acho que, bom, além de esteticamente ficar mais feio, fica maior para você escrever. Pensa, você vai escrever, por exemplo, né, se você fosse escrever um produto, certo? Pensei em escrever 2 mais 3 raiz de menos 1 vezes
4 mais 2 raiz de menos 1, né? Ok? E essa não é a notação padrão usada no mundo, né? No mundo todo usa o i para a gente entender como raiz de menos 1, né? Ok? O que a gente tem que ter em mente é isso, né? O i é para nós a raiz do número menos 1. Mas não é errado você escrever isso não, tá bom? Então, sem problema. O Bruno falou que luta para entrar na aula, não entendi o motivo. Paulo Ricardo falou, alguns colegas estão pedindo permissão para entrar. Paulo, depois que começou a aula, nem... Igual eu falei para vocês lá, né? Nem volta aqui na tela, então não vi quem está pedindo para entrar, voltei só agora no final da aula, tá bom? É a orientação padrão de sempre, né? Eu mandei o convite no e-mail e falei na última aula, olha, quem recebeu o convite pode mandar o e-mail alternativo que eu mando sem problema nenhum, algumas pessoas mandaram, e ficou assim, né? A responsabilidade do aluno ou da aluna é aceitar o convite para entrar na aula ou pedir autorização antes de 10h15, tá bom? Antes de 10h15, pedir autorização. O Bruno falou, acontece que mandamos e não chegou. Olha, Bruno, todo mundo que mandou o e-mail, eu mandei o convite, viu? Eu não tenho nenhuma mensagem no Moodle por responder e nenhum e-mail por responder, tá bom? Bom, eu não tenho, tá bom? Vou conferir esse do chat e mando o convite novamente. Eu insisto só que aceitem, tá bom? Eu não sei. Então, por exemplo, assim, fico até com dúvida. Por exemplo, se eu não aceitei o seu convite, na verdade, se você não aceitou o convite, se eu não mandei, Bruno, se eu não autorizei entrar, eu não entendo como você entrou na aula, por exemplo, né? Não fecha a lógica disso. O e-mail institucional, então, né? Eu não sei dizer. É o padrão que está cadastrado no Moodle, é o que eu mandei para todo mundo e falei, olha, quem não tiver, pode mandar que eu mando o convite, né? Ok, gente? Então, já deu 11h02, tá? É isso, já já eu deixo a gravação lá na sala de aula para vocês e o PDF também, tá bom? Se alguém tiver alguma outra pergunta, algum outro comentário, eu estou à disposição. Até a semana que vem, se Deus quiser. E tentem resolver os exercícios, tá bom? Obrigado. Eu vou encerrar a gravação agora.